Pessoal, citando o nosso Mestre Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que ele fala que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Vejam que esse ensinamento de Jesus, ele combate diretamente o egoísmo. Como é que nós vamos renunciar a nós mesmos simbolicamente, se nós vivemos o egoísmo conscientemente e inconscientemente quase todos os momentos da nossa vida? Como nós explicamos tanta fome, tantas guerras, essa competição exacerbada nessa sociedade materialista, esse caos que parece nosso planeta, que nós encontramos esse caos até mesmo em tempos religiosos? Como explicar tudo isso? Se existe um Pai de infinito amor que nos guia e nos protege o tempo todo. Claro que a razão, a raiz de tudo isso está no egoísmo, porque essa é a chaga da sociedade. Esse é o mal que causa todas as nossas dores e sofrimentos. E eu quero então ler para vocês, como eu falei dos Espíritos anteriormente, a questão 913, que fala diretamente sobre isso. Então pergunta Kardec: dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houver destacado o mal em sua raiz, não houver destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então vejam, meus amigos, que, como nos disse muito bem o Livro dos Espíritos, o egoísmo é a antítese do amor. Onde o egoísmo está, o amor não consegue chegar. Vamos pensar agora numa linha que representa o sentimento. A polaridade máxima do sentimento é o amor. Ele está nessa polaridade, a polaridade mais positiva. Lá no outro lado está o egoísmo. Então, realmente, eles não se tocam. Onde existe amor, não existe egoísmo. Onde existe egoísmo, não existe amor. Mas como é que esse sentimento originou-se em nós? Nós somos criados simples e ignorantes. Como é que começamos a desenvolver o egoísmo? Pelo instinto da conservação. Nós, no passado, nas nossas primeiras encarnações, ainda com a razão pouco desenvolvida, seres muito primitivos, espíritos de início da sua caminhada, quase que vivendo no sentido animalesco, nós buscávamos o quê? Primeiramente, o sustento do nosso corpo físico. Nós buscávamos o sustento dos nossos irmãos mais próximos, buscávamos a reprodução. Então, o que interessava a nós era o nosso estado de saúde, nosso estado de vida. O outro não importava, porque era tudo uma competição, era tudo muito difícil. Mas aí, depois disso, nós começamos a evoluir um pouco mais e ainda continuamos a viver esse sentimento inferior. Porque, meus irmãos, esses atavismos, como diz a nossa benfeitora Joana de Ângeles, esses hábitos enraizados em nós, de várias e várias encarnações vividas só pensando em nós mesmos, são muito difíceis de ser combatidos. Por isso que é importante, como nos ensina Emmanuel, que nós tenhamos uma atitude muito firme, regada, direcionada por uma vontade esclarecida, porque então, buscando objetivos morais, crescimento ético, nós conseguimos nos libertar dessa escravidão que nos causa egoísmo, porque ele é a fonte de todas as nossas dores. Mas como libertar-se disso? Já que sentimentos influenciam muitas vezes inconscientemente. Eu ajo de forma egoísta sem mesmo perceber. É porque esse sentimento, pessoal, ele se disfarça de várias maneiras. Ele se justifica com muita habilidade. E ele atinge a todos nós, sem exceção. Uns em maior escala e outros em menor escala. Então todos nós, todos que estamos encarnados na Terra, vivemos muitas vezes guiados o tempo todo pelo egoísmo.
conta disso porque usamos de subterfúgios, de outros significados, de justificativas descabidas para justificar que não somos egoístas. Mas como que ele age nos influenciando então? A benfeitora Joana de Ângeles também facilita isso para nós, porque ela direciona 3 manifestações básicas do egoísmo. Então ela nos fala sobre o egocentrismo, sobre o egoísmo propriamente dito e sobre a egolatria. Então ela divide o egoísmo, esse sentimento, nessas 3 manifestações básicas. E a partir disso, tudo gira, transformando cada vez mais em imperfeições. Então quando a gente pensa em egocentrismo, nós lembramos naturalmente que aquele que é egocêntrico pensa ser o centro do universo. A minha opinião, as minhas vontades, os meus desejos são mais importantes do que qualquer um. O que o outro pensa, o que o outro vive, as opiniões que eu tenho, tem sempre um caráter de verdade. Eu sei, o meu ponto de vista é sempre o melhor. Não me importa o que o outro pensa, não me importa o que o outro vive, não me importa nada disso. Não existe diálogo. Existe sempre eu me afirmando como verdadeiro, eu me colocando sempre como o melhor. Eu imponho a minha opinião. Não existe ética, não existe moral nisso tudo. Então o desrespeito com o nosso irmão acontece quase em tudo. O egocêntrico age muito direcionado a isso. Quando nós pensamos então no egoísmo propriamente dito, nós vemos que existe uma preocupação excessiva com os nossos próprios interesses. Então o que eu quero é mais importante. Então eu coloco acima de todos os outros os meus interesses. E dos meus mais próximos também. Interesses da minha família. Então os que são os meus familiares, meus amigos, tudo bem. O outro não. Então eu estou sempre acima de todos. E isso se sucede no trabalho, nas nossas casas, no trânsito, em todos os lugares. Claro que é muito natural, pessoal, a gente querer crescer, a gente valorizar as nossas capacidades, respeitar os nossos interesses, exigir respeito a nós. Mas quando é excessiva essa vontade, é que ela começa a nos fazer mal. E não só mal a nós, mas também a quem está ao nosso lado. Porque vejam, por que é que eu vou auxiliar aquele irmão que está necessitado? Não tem nada a ver com isso. Ele que vai trabalhar, o governo que ajude, alguma instituição de caridade, a igreja, não tenho nada a ver com isso. Para que é que eu vou ajudar? Mas aí a consciência começa a bater, começa a nos chamar a atenção. E o que eu faço? Vou até a casa espírita, dou um pacote de feijão, uma roupa velha, dou uma moeda no sinal e tento calar um pouquinho essa voz consciencial que me chama à mudança. Isso nós precisamos combater, meus amigos. E também pensamos na outra face que ela nos ensina, que é a egolatria. Esse termo egolatria, ela se refere a quando nós estamos obcecados por nós mesmos. Que nós damos um valor muito maior do que temos e a nossa importância é muito grande. Ninguém importa mais do que eu. Nos tornamos então narcisistas. E é isso o sentido quando eu me coloco o maior, o melhor, eu sou o mais inteligente, o mais interessante, eu aqui sei, o outro não sabe nada, eu quero ser elogiado, eu quero ser admirado, eu quero ser validado, eu preciso ser reverenciado acima de tudo e de todos. Nos comportamos assim como ególatras. E essas características, meus amigos, estão em todos nós. Claro, variam de intensidade, como eu falei anteriormente, uns mais, outros menos, mas elas se manifestam em todos nós. Todas essas 3 características aqui, o egocentrismo, o egoísmo e a egolatria, está em nós. Basta que tenhamos olhos e ouvidos para ver e ouvir. E ele precisa ser percebido, porque ele vai o tempo todo nos direcionar a vivermos o egoísmo no nosso dia a dia. E eu vou recorrer novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, ou desculpe, o Livro dos Espíritos, na questão 917 agora, que fala o seguinte: pergunta Kardec, qual é o meio de destruir o egoísmo? Pessoal, essa resposta ela é extensa, então quem quiser, leia em casa, busque em casa, estudar um pouquinho esse livro. Eu vou ler só uma partezinha dela, que é que realmente nos toca mais profundamente, que fala o seguinte: é o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros
que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é conduzido a ocupar-se de si mais do que dos outros. Eu vejo, meus amigos, que realmente quando nós estamos de frente ao egoísmo alheio, é muito difícil nos controlarmos. Porque quando o outro quer cercear nossa liberdade, quando o outro quer nos prejudicar, quando o outro atinge nossos interesses, nossos objetivos, nós então automaticamente desenvolvemos a raiva. A raiva, pessoal, não é um sentimento ruim. A raiva é uma emoção básica, é uma emoção divina, mas ela é uma emoção de movimento. A raiva muitas vezes movimenta a fazermos algo diferente, a sermos melhores, a nos transformarmos. Mas nessa visão egocêntrica, a raiva então se torna ódio. E como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou ser indulgente a esse irmão se eu estou olhando a ele com ódio? O que eu vou fazer? Vou caluniar, vou revidar, vou prejudicar, vou perseguir, vou me vingar. Então, nessa maneira, quando nós estamos ficcionados em somente olhar para o outro, porque o outro faz, pelo que o outro vive, pelo que o outro causa em nós, nós desenvolvemos esse olhar egocêntrico, esse olhar que nos coloca sempre acima de todos e nos faz revidar. Como o outro vai me dirigir? Não posso deixar isso. Perdoar, não. Eu vou devolvendo essa moeda. Mas esse olhar egocêntrico nós precisamos mudar. E quando, pessoal, nós estamos de frente a alguém que nós nem conhecemos, e muitas vezes essa pessoa, nós olhamos para essa pessoa e essa pessoa dá um aspecto de ser mais inteligente, um pouco mais culto, mais capacitado, mais belo, mais evoluído, alguma característica que nós gostaríamos de ter. Como é que eu me comporto no momento? Se movimentado pelo meu egocentrismo, pela minha egolatria, eu começo a julgar esse irmão. Então eu julgo e eu condeno sem mesmo conhecer. Eu olho a sua aparência e já estou julgando, porque o meu pensamento está voltado ao egocentrismo. Eu sou o melhor, preciso combater. E muitas vezes, como nos ensina Jung e como nos ensina a benfeitora Joana de Ângeles, nós olhamos para o próximo, olhamos para o outro e vemos nele as nossas características. No momento, as nossas características sombrias, as nossas imperfeições. Então, olhando para ele e vendo algo que me gera uma imagem de egoísmo, eu vou querer bater nele. Me projeto nele, vou querer combatê-lo. Isso é uma projeção, pessoal. Então, sempre que você olha para os nossos irmãos e desenvolve um sentimento exacerbado, que você quer porque quer prejudicá-lo, que você quer porque quer fazer um mal a ele, mesmo que ele seja um ladrão, um assassino, olha bem para você, como nos ensina a benfeitora, que esse sentimento também está dentro de você. Difícil isso, mas nos ensina Jung e nos ensina a benfeitora também. E muitas vezes, nós olhamos para o irmão e por egocentrismo também, pensamos assim, mas eu queria ter essas características, mas não consigo. Por quê? Porque no meu momento, não tento, não busco ser melhor. O que eu vou fazer? Invejá-lo, vou combatê-lo, vou buscar nele fazer o mal para que ele não se destaque mais do que eu. Então esses sentimentos, pessoal, acabam sempre nos influenciando, de maneira mais profunda em alguns que estão menos vigilantes e um pouco mais leve nos outros, mas de maneira integral em todos nós. E a benfeitora Joana de Ângeles também nos fala, pessoal, que o egoísmo é como uma úlcera que degenera o nosso corpo espiritual. Então vamos pensar como ela nos explica. Toda a ideia movimentada pelo egoísmo, e quando concretizada, ela causa uma lesão consciencial em nós. Essa lesão consciencial vai espraiar-se pelo nosso perispírito e vai lesionar o nosso perispírito. Lesionando o perispírito, desenvolve então no corpo físico doenças psicossomáticas, facilidade para algumas doenças, enfim, se ele degenera o corpo físico, o corpo espiritual, ele vai degenerar também o nosso corpo físico, porque é uma consequência desse sentimento. E na nossa busca a Deus, por que é que nós buscamos Deus? Será que nós buscamos Deus para vivermos o amor? Ou para buscar o que Ele pode me oferecer? Não, se eu buscar a Deus, talvez Ele me ofereça muito mais do que eu já tenho, talvez Ele me dê muito mais.
Então, qual é a nossa vontade? Como é que a nossa relação, como é a nossa relação com Deus? Quando movimentada pelo egoísmo, nós vamos esperar sempre vantagens quando nos relacionamos com Deus. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos combater o egoísmo. Essa chaga precisa ser combatida. E Emmanuel nos diz, nesse item do Evangelho, do capítulo 11, ele fala exatamente o seguinte: o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem aportar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Então, a nossa determinação deve ser maior no combate ao egoísmo. Por isso que Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte, na questão 919. Ele pergunta exatamente assim: qual é o meio mais prático e mais eficaz para não ser arrastado pelas nossas imperfeições? Vejam, Kardec fez várias e várias perguntas sobre a filosofia espírita e chegou à conclusão que espíritos perfeitos como nós somos arrastados pelo egoísmo e pelo orgulho. Então ele pergunta: mas o que fazer? Como é que eu posso entender e não ser tão prejudicado por esse sentimento? Aí os benfeitores respondem: o sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. E aí está o começo da nossa transformação. Essa é a reforma íntima que nós tanto escutamos na doutrina espírita. Faça a reforma íntima, faça a reforma íntima. Mas como é que eu faço a reforma íntima? O autoconhecimento é o início. Então, quando eu olho para mim mesmo, e com muita honestidade, sem me esconder, sem culpar, sem direcionar ao outro, sem subterfúgios, sem desculpas descabidas, nós começamos então a olhar para dentro de nós. E aí esse egoísmo começa a ser um pouco mais vigiado. Claro, se eu não aceitar que eu sou egoísta, pessoal, não adianta. Mas também não adianta olhar para mim mesmo e dizer assim: realmente eu sou egoísta. E aí? O que eu estou fazendo com o meu egoísmo? Então eu olho para mim, vejo o meu egoísmo e começo a estudá-lo, a percebê-lo. A benfeitora Joana de Ângeles nos dá um direcionamento dizendo assim: se você tem dificuldade, escreve no caderno, anota no caderno as características do dia, o que você fez, o que você deixou de fazer, e você vai encontrar lá nessas experiências o egoísmo atuando em você. E eu aceitando que realmente eu sou prejudicado pelo egoísmo, os seus ataques, as suas armadilhas começam a perder um pouco do peso. Realmente o egoísmo perde um pouco da força dele. Aí eu vou cair, vou errar novamente, é normal, espírito imperfeito, mas eu vou levantar. Eu estou mais disciplinado, eu estou mais dedicado. E aí eu começo a ter, cada vez que eu levanto uma dificuldade, ou cada vez que eu supero uma das dores que eu vivia todos os dias, eu começo a me sentir bem, me sentir tranquilo, me sentir em paz comigo mesmo. E essa vitória interna, que não tem aplausos, que é particular de cada um, vai ser o combustível para que eu possa dar sempre um passo adiante. Então eu me conheço, me direciono, vou melhorando. E ela nos fala que passando um tempo de 5 a 10 anos, que olhemos para trás e pensemos como eu fui no passado e como eu sou hoje. Que nós veremos, se determinados e conscientes de quem somos, com toda certeza um crescimento muito grande. Mas para que isso se suceda, eu preciso iniciar então essa busca. Mas só isso é suficiente? Só o autoconhecimento, pessoal? Não. Kardec já dizia: fora da caridade não há salvação. E ele nos fala também na questão 685, que a educação, o educar a si mesmo, não é intelectual, mas é a verdadeira mudança de hábitos. Quando eu começo a modificar os meus hábitos, eu começo a me educar. E então nós, entendendo que sou egoísta, que preciso combater, vou buscar o altruísmo. Pessoal, eu falo aqui altruísmo porque nós ainda não somos caridosos. Vamos buscar a questão 886, do Livro dos Espíritos, fala exatamente assim: o que é a caridade segundo Jesus? Responde os benfeitores: benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Alguém aqui é benevolente para com todos? Alguém aqui tem boa vontade para com todo mundo? Acho que não. Alguém aqui é indulgente, ou seja,
perdoa antes mesmo daquele irmão praticar algo contra você? Difícil. Quem perdoa todo o tempo? Então nós não somos caridosos. Não podemos nos enganar com isso. Nós estamos muito mais próximos do egoísmo do que da caridade. Então o altruísmo, que é a prática do bem, começa a combater esse egoísmo, esse egocentrismo e essa egolatria. E quando eu busco o altruísmo, eu estou me abrindo ao outro. Eu estou buscando auxiliar o meu irmão, porque eu me enxergo também nele. Então eu vejo que a dificuldade dele também está dentro de mim. O egoísmo dele também está dentro de mim. E eu não quero mais combatê-lo, eu quero ajudá-lo, porque nós somos iguais. Então eu começo a me dedicar, eu começo a sentir o meu irmão, eu começo então a realmente me conectar com ele. Me conectando com ele, eu me conecto comigo mesmo e, é claro, me conecto com Deus. E aí existe virtude nessa hora, porque lutar contra o mal que existe dentro de nós também é uma virtude. Então todo passo que dermos nos auxilia nesse propósito, porque o amor então começa a florescer em mim, como dizia Jesus, como um grão de mostarda, mas caminhando, exercitando, buscando ser melhor, cada vez mais esse sentimento se expande em mim. E aí ontem eu olhava o meu irmão como algo que eu deveria combater. Hoje eu olho ele como um igual, ou como alguém que eu preciso movimentar para ajudar. Mas amanhã o sentimento se torna espontâneo em mim. E eu começo realmente a auxiliá-lo para fazer o bem, e não buscando mais nada, reconhecimento, crescimento, nada. Eu realmente penso que esse é o meu propósito e que é isso que eu preciso fazer. Mas mesmo assim, pessoal, eu pergunto a vocês, ser egoísta é um problema? Não. Somos espíritos perfeitos? Estamos num planeta de provas e expiações onde o mal predomina? O mal não predomina no nosso planeta. Nosso planeta é belíssimo. O mal predomina em quem aqui habita. Quem aqui habita? Nós. Então, se em nós ainda existe o mal, nós, nesse planeta, dificilmente não viveremos o mal. Não somos missionários, não somos espíritos bons e evoluídos. Precisamos aceitar quem nós somos. Porque se nós entendemos onde estamos, fica mais fácil determinar onde vamos chegar. Então essa compreensão também vai nos auxiliar. E aí, eu não olho mais a vida iluminada pela lanterna do egoísmo. Porque quando eu olho a vida só iluminada pela lanterna do egoísmo, eu direciono só para os meus interesses. Só que me interessa que vale. Essa pessoa pode me ajudar? Não. Então, não precisa estar perto de mim. Essa situação é importante que eu viva para o meu crescimento egóico? Não. Então também não vou viver. Então nesse olhar egoísta, nós não conseguimos encontrar a beleza da vida. Então quando eu olho a vida com amor, eu olho a vida com mais profundidade, porque eu estou conectado a quem eu sou, conectado à minha essência, conectado ao meu propósito de evoluir. Então, meus irmãos, o amor expande a consciência. Evolução é expandir consciência. O egoísmo nos limita, fecha nossa visão, estreita a nossa visão. A vida é interessante para mim. Eu preciso estar bem. O outro problema é dele. Não é isso que o nosso mestre Jesus ensinou. Nosso mestre nos trouxe a fraternidade, solidariedade, amparo aos nossos irmãos, amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu me amo e se eu quero melhorar, o efeito positivo de todo esse processo é olhar para o outro e perdoá-lo, aceitá-lo como ele é, porque eu estou iluminando a minha vida. Eu não sou mais, pessoal, alguém que se destaca. Eu sou mais um no meio de todos. Tenho minhas particularidades, tenho minhas capacidades, tenho minhas virtudes, minhas imperfeições, mas em geral eu sou igualzinho ao povo, igualzinho a todos os outros. E isso me leva a viver mais em paz. Não preciso mais competir com ninguém, não preciso mais buscar esses likes de rede social, essa projeção social, essa projeção profissional, essa riqueza, essa sensação física, esse viver bem a vida, e começo a bem viver a vida, porque mudou a minha perspectiva. Ainda continuo achando importante o conforto material, profissional, enfim, mas não é mais o meu direcionamento de vida. Eu não estou mais tão apegado a isso. Então, o ego acaba deixando de lado o espírito. Não importa mais o Ricardo e o que o Ricardo pensa, e o que o Ricardo quer. Importa o que o espírito imortal que eu sou busca,
que são valores, virtudes e sabedoria. Terminaremos essa encarnação, pessoal, fazendo isso, não sendo mais egoístas? Não. Sou egoísta quantas encarnações já? 100, 3 mil, 2 mil? Vai acabar de uma hora para outra? Não vai. Mas se eu conseguir compreender e aceitar que realmente eu sou egoísta, e que a causa das minhas dores não é o outro, não é o governo, não é ninguém, sou eu mesmo, já estou fazendo muito pela minha encarnação. Porque nós passamos várias e várias encarnações passadas sem perceber isso. Se eu perceber isso nessa e começar a aceitar e vigiar, o crescimento já é muito amplo. Já estou vivendo o que é necessário. A evolução é lenta. Não precisamos ter muita pressa, mas não podemos andar devagar. Conscientizar e combater é o que nós podemos fazer nessa encarnação. Então, meus irmãos, o meu objetivo de hoje, da minha fala de hoje, é esse. Eu peço a você só que busque sentir o que foi dito aqui. Sentir o bom ânimo das palavras dessa palestra, para que ele realmente se incorpore em nós, em nossa luta íntima. Porque essa luta íntima, diferente do que nós mostramos fora de nós, nas redes sociais, enfim, para quem nos enxerga, não tem aplauso. O único vencedor e o único perdedor sou eu mesmo. Porque sou eu que vivo as consequências dessa luta. Mas essa luta, eu garanto para vocês, que vai trazer uma paz de consciência e a felicidade. Porque esse é o objetivo do espírito imortal estando aqui. Importante é a busca material e a dos nossos interesses. Mas muito mais importante também é você vincular-se ao amor, vincular-se ao coletivo, compreendendo quem você realmente é. Porque aí surge em nós a felicidade do dever cumprido. E eu termino a minha fala de hoje usando Sócrates, o filósofo Sócrates, que dizia assim para nós: todo conhecimento é importante somente se ele nos serve para nos tornarmos melhores. E esse conhecimento de hoje, ser refletido, se assimilado e se vivenciado no nosso dia a dia, com certeza nos fará ser humanos melhores. E com toda certeza também, no final dessa nossa existência aqui, nos encontraremos muito melhor do que na passada, felizes por atingir o objetivo. Obrigado pela atenção.